Olá, nesta aula nós falaremos sobre atomística. Tá? A atomística é a área da ciência que dedica-se a estudar a matéria em seu estado mais fundamental. Então aqui nós procuraremos olhar para a matéria o mais próximo possível e dali extrair uma descrição desta matéria. É sobre isso que versa a atomística. Tá? Bom, eu pretendo aqui hoje apresentar a vocês um breve panorama histórico da atomística e como que ela se consolidou ao longo dos séculos. Para isso, então, partirei lá dos filósofos pré-socráticos e avançarei até mais ou menos Ernest Rutherford, coisa que data do século passado. Então nós cobriremos aí uns bons séculos de história da atomística. Eu tentarei ser bastante conciso nessa apresentação, tá? Então, como é de costume, eu apresentarei a vocês aqui uma tabela que eu criei. Essa tabela poderá servir de guia para vocês, tá? Nessa tabela estão listados alguns personagens da atomística e alguns feitos que eu julgo relevantes para essa matéria. Como muitos de vocês devem saber, Sócrates viveu lá pelo século IV a.C. e ele divide a filosofia em duas: a filosofia que o antecede, a filosofia pré-socrática, e a filosofia que o sucede, a filosofia pós-socrática. Bom, muitos historiadores da filosofia atribuem a um indivíduo chamado Tales de Mileto a alcunha de fundador da filosofia ocidental. Tá? Então, a filosofia pré-socrática teria sido fundada por esse indivíduo lá pelo século VII a.C. e teria perdurado até mais ou menos o século IV a.C. Então, quando eu me refiro a filósofos pré-socráticos, eu me refiro a esse grupo de filósofos que viveu neste ínterim. Tá? Bom, tão logo que... Primeiro, esses filósofos, né, diferentemente de Sócrates, tá, eles dedicavam-se predominantemente ao estudo da natureza. Tá? Mas eles não estudavam a natureza como hoje o físico estuda. Tá? Eles não eram experimentalistas, eles não se valiam, ou se valiam muito pouco de experimentos para compor as suas hipóteses. Tá? Eles se valiam da metafísica, eles eram metafisistas, eles observavam a natureza e através do raciocínio lógico eles elaboravam as suas hipóteses, as suas teorias. Então, esses filósofos pré-socráticos investigavam a natureza por vias metafísicas, né? Então, logo que surgiu essa filosofia, surgiu também o conceito de arqué. O que é arqué? Arqué é uma palavra grega que poderia ser traduzida como aquilo que é primordial, né? É a palavra que atualmente compõe muitos vocábulos da língua portuguesa. Por exemplo, arqueologia, arquidiocese, arcebispo, arquétipo. Tá? Então, aquilo que é primordial. Vamos falar um pouco sobre esse conceito de arqué para os filósofos pré-socráticos. Arqué seria, para eles, a pedra angular de todas as coisas. É aquilo de que todas as coisas se originam, aquilo de que todas as coisas derivam, e aquilo que está presente em todas as coisas, as unificando de certo modo. A arqué seria, então, um elemento unificador da realidade. Tá? Nós discutiremos um pouco mais isso em breve, e eu acredito que vocês entenderão melhor se já não entenderam aqui. Então, arqué seria isto, e eu colocarei aqui no vídeo um aforismo de Diógenes de Apolônio em que ele justifica a necessidade de haver este elemento unificador da natureza. Arqué. Bom, muitos pensadores, então, da antiguidade dedicaram-se a nos contar o que seria esta arqué, né? Mas aqui eu destacaria a figura de Demócrito e de Leucipo, que foi seu mestre, né? Eles nos legaram poucos escritos, né? E as ideias de Demócrito e Leucipo se confundem, de modo que nós não sabemos exatamente onde começa a ideia de um e onde termina a de outro, sabe? Demócrito nos contará, então, que toda a natureza é constituída de, basicamente, duas entidades, a entidade vazio e a entidade átomo, ou átomos. Os átomos seriam, então, a natureza em seu estado mais bruto, em seu estado mais elementar, seria uma unidade de matéria. É isto que é um átomo na concepção de Demócrito. Tá? Estes átomos, eles se arranjariam de diferentes formas para compor tudo o que aí existe no mundo. Tá? E estes átomos, eles seriam indivisíveis, como o próprio nome aventa. Átomo vem do grego antigo, né?
e significa sem partes, átomos, tá? Seriam também indestrutíveis, seriam homogêneos, e existiriam em pluralidade de espécies. Então haveria aí uma meia dúzia, eu não sei, tampouco Demócrito sabia, mas haveria um número restrito de tipos, de espécies de átomos. E esses diferentes tipos de átomos, eles se empilhariam, se organizariam para formar todas as diferentes coisas que existem por aí. O vazio, né, nessa hipótese, era algo absolutamente necessário, porque o movimento só é possível com a existência do vazio, né? Então, como as coisas elas se corrompem, né, como elas são carcomidas, como as novas coisas surgem, né, há mudança. Claramente, os átomos eles se movem por aí, e por isso deveria existir o vazio, porque pensem bem, se no universo existisse átomo, em cada ponto do universo existisse átomos, né, um átomo que está, por exemplo, aqui na ponta deste lápis não poderia ir para cá, porque aqui estaria repleto de outros átomos, impedindo a locomoção. Então, por isso era necessária a existência do vazio. Essa hipótese de Demócrito levará o nome, né, de atomismo filosófico, né? Essa hipótese foi elaborada lá pelo século V a.C., mas em seguida ela será engavetada, arquivada, né, e permanecerá esquecida por alguns milênios, né, até o advento do atomismo científico, que acontece ali pelo final do século XVIII, início do século XIX. Falaremos a seguir sobre isso. Por que o atomismo filosófico foi esquecido? Porque logo em seguida, não tão logo assim, surge Aristóteles, e Aristóteles elabora toda uma cosmologia, e essa cosmologia ela é aceite pelos eruditos dos milênios que o sucederam, né? E eles esquecem, então, o atomismo filosófico, que será só relembrado só com o advento, como eu disse, do atomismo científico, tá?